começando o ano com a prioridade certa. Quando nós falamos de novo ano, o nosso coração também, ao mesmo tempo que passa por lutas, provas, ele também se enche de esperança, não é verdade? A esperança é que esse ano pode ser tudo diferente. As coisas podem mudar. Aquilo que eu não consegui avançar, talvez este ano eu vou conseguir ver um avanço. Então, a nossa esperança aumenta também quando um ano se inicia. Mas a grande questão é qual vai ser as minhas prioridades. Porque, veja bem, tudo é importante. Você já percebeu que nós vivemos num mundo que tudo é urgente e importante? Tudo. Você tem que fazer isso agora. Aquilo você tem que fazer agora. E no meio de tantas coisas importantes e urgentes, nós perdemos as prioridades. E olha que interessante, alguém já disse que se você priorizar as prioridades, tudo vai andar bem. Se você não priorizar as prioridades, nada vai dar certo. C.S. Lewis diz, coloque as coisas em primeiro lugar e você terá as segundas. Se você colocar as segundas em primeiro, você não vai ter nenhuma. Então, nós precisamos priorizar. Nós estamos iniciando um novo ano, uma nova oportunidade Deus está dando a nós. Nós falamos no dia da virada do ano aqui, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, agora, quais são as minhas prioridades, ou qual é a minha prioridade para que todas as outras demais coisas possam estar andando em harmonia e sendo abençoadas por Deus? Romanos capítulo 15, verso 14 a 21, é um texto que eu gosto muito de ler, é um texto muito missionário, e eu creio que aqui nós podemos ver qual que é a prioridade de Deus para todos nós, para toda a nossa vida. Então vamos lá, Romanos capítulo 15, verso 14 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestardes uns aos outros. Olha o cenário que Paulo fala dessa igreja, olha. Tá uma maravilha, né? Bondade, os irmãos agindo em amor um com o outro, cheios de conhecimento, o estudo bíblico na igreja está assim, coisa mais maravilhosa, as pessoas estão aprendendo a Bíblia, né? Apto para vos admoestar, está um ali, discipulado prático um com o outro. Mas aí, verso 15, ele diz, entretanto, vos escrevi, em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, as circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Vamos orar? Glorioso Deus, bondoso Pai, nesse momento, Pai, também tão especial, onde a Tua palavra santa e abençoadora foi lida, nós, os Teus servos, Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor fale a cada coração aqui presente, fale aos nossos corações, porque nós cremos, Pai, que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, o que o Senhor fala acontece, promessa e ação e cumprimento são as mesmas coisas para Ti. E nós rogamos, Pai, que nesse momento tão importante, onde estamos aqui reunidos,
dependendo do Senhor, nós rogamos que o Senhor venha para nos encorajar, nos fortalecer, nos abençoar, porque o Senhor sabe que nós sem Ti somos nada. Nós precisamos do Senhor. Os nossos filhos, as nossas crianças que aqui estão, nós rogamos que o Senhor continue abençoando a vida deles, fortalecendo, que eles sejam bênção para os seus pais, que eles sejam bênçãos lá na escola, para suas professoras, para os seus amiguinhos, e possam ali mesmo testemunhar o quão Cristo é maravilhoso. Abençoe nossa vida, nos abençoe nesse momento de estudo, é em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, pessoal. Só a guisa de introdução. Novo ano, prioridade certa. Estamos começando o ano, temos que ter a prioridade certa. Uma coisa que é interessante é que quando nós olhamos para esse texto e para as outras cartas da Bíblia, nós vamos perceber que Paulo, ele é um diferencial no cristianismo. Você vai ver o cristianismo antes de Paulo e depois de Paulo. Paulo, sem dúvida, foi o maior missionário levantado por Cristo no período novo testamentário. Você vai ver que antes do Paulo, a igreja, de certa forma, ela já alcança gentios, ela já está pregando o evangelho para outras nações, mas ainda você olha que o centro ainda está nos judeus, a maioria dos líderes são judeus, o alcance do evangelho está sendo aos judeus. Então, a igreja, ela é mais judaica. Você percebe que a liderança é de judeus, as comunidades ainda são judeus. Mas com a vinda do apóstolo Paulo, e ele mesmo se coloca como o apóstolo dos gentios, ele vai mais avante. E aí o que acontece? As nações são mais alcançadas, as nações começam a ter mais receptividade ao evangelho, e você começa a ver inclusive líderes gentios sendo levantados. Então o apóstolo Paulo, de fato, ele é um grande diferencial, né, na missão de Deus quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. E olha que interessante, quando você olha para as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber que todas as cartas dele, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, tinham dois principais focos. Primeiro, anunciar qual que é a finalidade da igreja. E qual que é a finalidade da igreja? A finalidade da igreja é glorificar a Deus. Olha que interessante. Deus criou todas as coisas e Ele colocou em nosso coração, como nós vimos na mensagem passada, o desejo de buscarmos a Ele, de adorarmos a Ele. E isso é tão forte, é tão essencial, que como nós não podemos ficar sem respirar, você pode colocar o cara debaixo da água, lá na piscina, e falar, não respira. Ele morre, mas ele tenta respirar, porque isso é parte dele. E de tal forma que como nós não podemos ficar sem respirar, nós não podemos ficar sem adorar. Por quê? Porque Deus criou isso em nosso coração. Deus colocou em nosso coração, como diz lá em Eclesiastes, a eternidade. Ou seja, só o Deus eterno pode satisfazer aquilo que nós tanto procuramos nas coisas, nas pessoas aí fora, para satisfazer. Então, Paulo, em todas as cartas, ele trata primeiro sobre a finalidade. Ele fala, Deus nos criou para o louvor da sua glória. E nós só vamos encontrar felicidade verdadeira, mesmo em todas as outras áreas da nossa vida, se nós estivermos glorificando a Deus em todas as áreas da nossa vida, colocando Deus em primeiro lugar. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que Paulo, além de falar sobre a finalidade, ele também fala sobre a prioridade da nossa vida. Ele fala a finalidade e ele fala a prioridade. E a prioridade é se envolver na missão de Deus. Estar engajado na missão de Deus. É errado pensar que a igreja tem uma missão. A igreja não tem uma missão. Deus tem uma missão. A missão é de Deus. E essa missão surgiu no coração de Deus antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem criadas. O Deus triuno desejou no seu coração ter um povo para si. Um povo qual ele iria justificar, santificar e glorificar. Então, olha que bênção. A igreja não nasce no coração do homem. A igreja não nasce do desejo religioso do homem, como alguns dizem. A igreja nasce no coração de Deus na eternidade. Por isso que você se sinta especial. Deus pensou em você
na sua igreja quando nada tinha sido criado. Olha quão especial é a igreja de Cristo. E ele fala que nessa prioridade que nós temos que se envolver nessa missão. Deus tem uma missão e ele está andando. A questão é se nós estamos nela. Às vezes as pessoas perguntam, será que Deus me abandonou? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é, será que eu não abandonei Deus? Porque Deus nos chamou em Cristo Jesus e ele está seguindo na missão dele. A pergunta é se você já não pulou do barco. Se você já não caiu fora. Porque a missão ele está levando. E olha que interessante, é possível você ser um frequentador de igreja, é possível você ser um membro de igreja, é possível você até exercer cargo, ser líder dentro de uma igreja e já ter pulado do barco da missão de Cristo. O fato de sermos religiosos não significa que nós estamos glorificando a Deus e que estamos envolvidos na missão dele. Então olha que interessante, Paulo às vezes ele lida como um teólogo e ele fala o propósito da igreja é honrar e glorificar a Deus. E ora ele age como um missiólogo, um pastor e missionário. Você vê, a nossa prioridade é se envolver na missão de Deus, tá certo? E nós vamos ver um pouco mais nesse texto que nós lemos sobre 3 pontos essenciais na missão de Deus. Já que ela é prioridade certa, já que andar com Deus é a primeira e a melhor alternativa que nós temos, então vamos ver o que o texto de Romanos capítulo 15 nos fala acerca de como andarmos nessa missão de Deus. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que caminhar nessa missão, nós temos que começar esse ano lembrando de uma coisa muito importante. Sabe o quê? Que nós somos movidos e tudo, mais uma vez, e tudo e exatamente tudo só acontece pela graça de Deus. Isso aqui é uma lição preciosa, importantíssima, e que muitas vezes nós nos esquecemos. Que tudo o que acontece em nossa vida é pela graça de Deus. Tudo o que acontece numa plantação de igreja que está nesse ano é pela graça de Deus. Tudo o que acontece numa igreja que já está estabelecida e está avançando é pela graça de Deus. Há um equívoco muito grande quando nós esquecemos de Deus e começamos a olhar mais para nós e para a igreja e pensarmos e até mesmo sermos ousados, até mesmo a dizer que tudo está acontecendo porque o pastor fulano de tal que está à frente, ele é um cara especial, então por isso as coisas estão andando. Porque o coro é o grupo da igreja, é um grupo tão santo e poderoso que as coisas estão andando. Que o grupo de louvor da igreja, um dia no futuro, já está caminhando, vai ser assim, o melhor da Filadélfia, então por isso que as coisas estão andando. E aí você começa, então, a tirar os olhos de Deus e começar a achar que as coisas acontecem por nós. Porque eu faço, porque eu faço acontecer, porque é assim que vai, é assim que anda. Mas olha que interessante. Paulo começa a desafiar os seus leitores aqui, dizendo, é a graça de Deus. Então somente a graça de Deus que nos impulsiona. E ele começa dizendo, entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória. Vocês lembram? Eu fiz uma pausa quando a gente estava lendo. A igreja ali estava no momento auge dela. Paulo não conhecia essa igreja. Essa igreja estava na capital do Império Romano, estava em Roma. Mas Paulo não conhecia essa igreja presencialmente. Provavelmente eram cristãos que foram para a capital. E Paulo então manda uma carta para essa igreja. E essa cidade, naquela época era uma cidade já expressiva, tinha cerca de 1 milhão de pessoas, e tem uma igreja de Cristo ali. E Paulo escreve para essa igreja, e ele fala, olha, eu estou sabendo que vocês estão operosos, que a igreja está avançando, que o conhecimento bíblico está forte na igreja, e vamos ser sinceros, uma igreja onde há conhecimento bíblico não é algo simples, não é verdade? Não é algo fácil. Muitas reclamações que eu ouço acerca de pessoas que frequentam igreja e hoje não frequentam mais é que os estudos nas igrejas estão fracos. Mas olha que interessante, naquela igreja o estudo estava forte. Paulo reconhece isso, os irmãos estão vivendo em comunhão. A igreja assim está muito boa. Eles só estão esquecendo de uma coisa. Adivinha o que é? Que Deus tem uma missão.
E a igreja tem que estar envolvida na missão de Deus, não na missão dela. Eu costumo dizer, os momentos principais para nós lembrarmos da missão de Deus são momentos como esse, quando um trabalho está começando. Quando a igreja começa a crescer, quando nós começamos a ter mais pessoas, mais departamento, o grande perigo que vai tentar as nossas vidas é se esquecer da missão de Deus e focarmos na igreja. E Paulo fala, olha, está muito bom, está legal, os irmãos estão em comunhão, estudo bíblico, vocês estão tendo um pastor aí que está ensinando de maneira simples, mas muito profunda, joia, mas só está faltando um detalhinho. A missão de Deus. Qual é a razão de tudo que Deus nos chamou? Deus nos chamou para glorificá-lo. E nós só vamos glorificar a Deus se nós conhecermos o Evangelho. As pessoas, os povos, as nações só vão conhecer e glorificar a Deus se alguém pregar o Evangelho. Vocês só estão esquecendo de um detalhinho, que é o mais importante de todos. A missão de Deus. Aí Paulo fala, então eu quero trazer para vocês a memória. Eu sei que vocês têm muita coisa urgente, importante, mas vamos para a prioridade. Missão de Deus. Como para vos trazer isso de novo à memória por causa da graça que me foi outorgada. E é interessante que você vê que tudo é pela graça. Paulo, tanto é que ele reconhece isso, que no verso 18 ele fala, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Olha, Paulo não fala pelo que eu fiz, o que eu faço, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Eu fiz, mas em última instância é Cristo fazendo. Eu só sou instrumento. Eu só sou o vaso de barro nas mãos dele. Mas é ele que está fazendo. É graça. Tudo vem pela graça. O agir de Deus é graça. E é interessante que quando nós paramos para pensar e analisar o que significa isso, que tudo que acontece em nossa vida, tudo que acontece na missão de Deus é pela graça, isso não é só para ficar um slogan bonitinho, falar assim, olha, é tudo pela graça. Mas não, isso é para ser no nosso dia a dia. Como funciona isso na prática? Então, primeiramente, você olha para as Escrituras, você vê que Paulo, ele não era só um pregador que trazia uma mensagem bíblica séria. Não. Ele não é simplesmente esse pregador. E que depois ele sai do púlpito e vive do jeito que ele quer. Ou vive de jeito que a filosofia do mundo dele pensava. Mas você percebe que quando Paulo fala assim, ó, tudo vem pela graça de Deus, isso era o viver dele. O que ele pregava é a forma como ele vivia e como ele pensava para viver. Então você vai olhar também, quando você olha para as cartas dele, que por Paulo ter uma convicção séria, verdadeira, forte, que é a graça de Deus, que é a força propulsora da nossa vida e da missão, que em primeiro lugar, ele tinha descanso em Deus. Já pararam para ver quantas lutas esse homem já passou? Quantos desafios a Bíblia fala das lutas que ele passou? E por que esse homem continuou firme? Porque ele entendia que é a graça de Deus. Às vezes você fala para a pessoa assim, ó, confia no Senhor, descansa no Senhor. Mas como? Só tem uma maneira. Quando nós temos convicção e certeza que tudo é pela graça de Deus. É Deus que conduz. É Deus que vai à frente. É Deus que cuida de você. É Deus que cuida da sua esposa. É Deus que cuida do seu marido. É Deus que cuida dos seus filhos. É Deus que cuida da família. É Deus que cuida dessa comunidade. Porque se Ele não cuidar, ninguém pode. Se Ele não abençoar, nós não temos como ser abençoado. Então, o que fazer nos momentos de lutas, de angústias, de tristezas, de falta de esperança? Aquietar o coração, como a Bíblia fala, e saber que o Senhor é Deus. As coisas estão perdidas para nós, mas não está para Ele. E Ele é um Deus gracioso. E Ele tem dispensado a sua graça sobre nossas vidas. Então, primeira coisa, você vê que, uma vez que nós temos convicção que a força propulsora da nossa vida e da missão de Deus é a graça do próprio Deus, então primeiro isso tem que trazer descanso para a nossa vida. Mesmo quando as coisas estão más, mesmo quando parece que o mundo está de ponta cabeça para nós, tem que trazer um descanso. Porque é tudo por Deus.
Deus está no controle de tudo. Nós perdemos o controle, muitas vezes, das nossas coisas. Deus não perde. Mas, em segundo lugar, olha que maravilhoso. Se, por um lado, eu posso descansar, mesmo na maior tempestade da minha vida, mesmo quando as coisas estão muito ruins, ao mesmo tempo, quando eu lembro da graça de Deus, do cuidado de Deus sobre a nossa vida, então eu posso ter esperança verdadeira. Ou seja, se por um lado eu posso tentar fazer tudo pelos meus esforços e nada pode acontecer, porque tudo depende da graça de Deus, por outro lado, se tudo acontece pela graça de Deus, ou seja, tudo mesmo pode acontecer. Ou seja, aquele problema tão difícil que há anos eu não consigo resolver, pode ser resolvido. Aquele grupo que não foi alcançado pelo Evangelho, pode ser alcançado. Aquela pessoa que você tem tentado evangelizar há anos e continua dura de coração, pode se render hoje, agora. Porque se tudo é pela graça de Deus, então tudo também pode acontecer. A igreja que tem passado por lutas há anos, ela pode passar por um avivamento hoje, agora. Isso é uma igreja vibrante, alcançando pessoas, enviando missionários. Isso não é fantástico? Eu acredito que não há nada mais maravilhoso para a nossa vida, no momento de luta, dificuldade, de que nós lembrarmos disso. Que se tudo é pela graça de Deus, então, de fato, tudinho mesmo pode acontecer. Até mesmo aquilo que eu acho que é impossível. Que é impossível para mim, mas não é para ele. Então, Paulo tinha essa convicção. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos assim um servo de Deus, um seguidor de Jesus, envolvido na missão de Deus, e nós corremos o risco de achar que isso ele está fazendo por ele mesmo, porque ele é um cara simplesmente determinado, que tem uma disciplina pessoal, mas não. Esse homem está sendo guiado na convicção que Deus é soberano, que Deus é poderoso e que tudo vem pela graça de Deus. A pessoa mais dura de coração, mais rebelde ao Evangelho, ela pode se render a Cristo agora, nesse momento, se a graça de Deus alcançá-la. O seu amigo, sua amiga, que há anos você está falando sobre Jesus, pode se dobrar na sua frente e dizer que Jesus é o Senhor dela, se a graça de Deus alcançar o coração dela. Então, primeiramente, a primeira lição que Paulo nos lembra sobre a prioridade, se nós estamos na missão de Deus, é para nós sermos encorajados a lembrar que nós não estamos sozinhos nessa missão. Que nós temos um general, né? O Brasil está feliz que hoje tem um capitão na presidência. Mas nós podemos se alegrar muito mais que nós temos um general. E não é um qualquer general. Um general que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, que está à frente e que tudo pode acontecer pela graça dele. Essa é a primeira coisa que nós não podemos esquecer. Estamos começando esse ano novo. Ah, olha, é ano novo, né? Mas o marido é o mesmo. A esposa é a mesma. Os filhos são os mesmos. Os pais são os mesmos. É a mãe que bate com a mesma força. O emprego é o mesmo. Pois é, mas além de tudo isso ser o mesmo, o Deus é o mesmo. E a graça dele é poderosa. E nós queremos que quando ele age, nada pode impedi-lo. E quando a graça dele alcança, tudo aquilo que era impossível se torna possível. É isso que Paulo fala. Vamos começar esse ano, vamos começar engajado, prioridade, tudo, a nossa família, os nossos trabalhos, vamos colocar tudo debaixo da missão de Deus e vamos avançar, porque nós temos uma esperança poderosíssima, que é Deus. E quando ele age pela sua graça, tudo pode acontecer. Essa é a primeira lição que nós encontramos aqui. E aí, algo que vai ser forte em nossa vida, uma vez que eu tenho convicção que tudo é pela graça de Deus, é a oração. É a oração. Porque alguém já disse que a oração é a prova mais concreta que você crê que Deus trabalha. Alguém já disse que quando você não ora, pode parar para perceber,
é o momento que você quer fazer mais, fazer mais, fazer mais. Eu vou dar um jeitinho ainda, eu vou arrumar, eu vou trazer uma solução. Mas quando você ora, já parou para pensar nisso? Você está reconhecendo que você não consegue. Não dá mais para você. Mas você reconhece ao mesmo tempo que tem alguém que consegue. E você está recorrendo a ela. Então, se a graça de Deus é forte em nossa vida, a oração vai ser uma marca para nós. A oração vai nos despertar. Para nós termos uma vida mais de intimidade com Deus. É por isso que nós temos que orar mais. É por isso que, se Deus permitir, em fevereiro nós vamos começar os nossos pequenos grupos. Se Deus quiser. Para não só os domingos, mas um dia na semana nós podemos reunir para orar. A oração tem que ser a marca dessa igreja, porque uma igreja que crê na graça de Deus não é uma igreja orgulhosa, arrogante, que fala só lá, eu creio na graça, e tenta alfinetar os outros cristãos, né? Mas é uma igreja que ora. É uma igreja que ora. É uma igreja que ela crê tanto na graça de Deus que ela ora, sabendo que se Deus não agir, nada pode acontecer. Por outro lado, se Ele agir, tudo pode acontecer. Tudo. Segundo ponto. Primeiro, Paulo nos lembra sobre a graça de Deus, que ela é a força propulsora da missão, que sem ela nada pode acontecer, mas com ela tudo pode acontecer. Tudo. Uma igreja pode ser plantada em 1 ano. Quando a graça de Deus age. Inclusive, nós temos o pastor Pedro, né? Que no Chile não era a língua dele. Ele aprendeu espanhol lá na época, quando ele foi ser missionário lá, e em 2 anos uma igreja ficou plantada. Ah, mas geralmente a média é 4, 5 ou mais. Tudo pode acontecer quando a graça de Deus está agindo. Mas, por outro lado, agora Paulo, ele nos lembra também que se nós cremos nessa graça de Deus, se de fato nós temos convicção que tudo só ocorre por Deus, por outro lado, essa confiança na graça de Deus, aonde nós vamos orar, onde nós vamos buscar Deus em oração, sabendo que só por Ele as coisas acontecem, essa convicção, olha que interessante, ela não vai nos levar a um comodismo. Ela não vai nos levar a uma infertilidade. Porque alguns podem pensar assim, então se tudo acontece é pela graça de Deus, se tudo que pode mudar é só pela graça de Deus, então eu vou ficar só na minha casa orando. E eu falo para você, se você começar a orar já está de bom tamanho, tá? Mas aí você vai aprender uma coisa muito importante, que confiar na graça de Deus é 2 coisas que os reformadores sempre falaram, orare e labutare, em latim, que era a linguagem religiosa da época, que significa o quê? Orar e labuta, orar e serviço, orar e prática, orar e ação, orar e vamos para frente, vamos levar o evangelho, vamos tratar as coisas que precisam ser tratadas. Porque há 2 erros aqui nessa passagem que nós geralmente cometemos. Primeiro, de não orar, de não confiarmos na graça de Deus, de desconfiarmos que Deus é poderoso para fazer tudo pela graça dele. Mas um outro erro também muito comum é de nós acharmos que basta nós apenas orarmos e nós não temos mais nenhuma responsabilidade. Isso é outro erro. Casal tá com problema. Ninguém tem isso, né? Só na minha casa acontecem essas discussões, lutas, tudo. Ninguém mais tem. Mas vamos lá. Se você tem esse problema, então espero que te ajude. Casal tá com problema. Primeira coisa que tem que fazer é orar mesmo. Tem que orar. Ore para o Deus da graça graciosamente agir na sua vida, na sua esposa. Agora, se você só orar e não abrir sua boca para conversar e tratar das coisas que você tem ofendido a sua esposa, você sabe que ela não vai reagir bem, não é verdade? Ou se seu marido, você precisa tratar algumas coisas, resolver com ele, coisas que você não tem resolvido, você pode orar, mas você tem a parte que você precisa tratar, resolver. Aliás, a oração é pedir para Deus nos tornar mais humilde, nos tornar mais sensíveis ao agir dele,
mas obedientes, nos submeter a Ele e ao próximo. Percebam que a oração, ela nunca está desligada da prática. Ao mesmo tempo que nós temos que ter uma prática, nós temos que orar. Mas ao mesmo tempo que nós temos que orar, essa oração tem que nos levar a uma prática. E aí Paulo fala algo aqui interessante, porque ele fala assim, se por um lado a graça de Deus é a força propulsora da missão, por outro lado, a igreja tem que ser obediente a Deus nessa missão. E a obediência da igreja é pregar o evangelho de Cristo. E ele começa assim, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. É interessante que quando você lê essa passagem, algo que nos chama a atenção é, esforçando-me deste modo, a pergunta é, que modo? Que modo é esse? Eu estou lendo essa passagem, esforçando-me deste modo, mas que modo? Que modo? Porque esforço pode ser relativo, né? Eu não sei se vocês já tiveram experiência, por exemplo, de você ir para trabalho com um grupo e tem gente que chegar e falar assim, nossa, olha, foi o dia mais trabalhoso da minha vida, né? E o outro tá do lado e fala, para de ser mole, cara. Não trabalhando nem metade do que geralmente a gente trabalha. Então o esforço pode ser muito relativo. Então a pergunta é, esforçando-me deste modo. Que modo que é esse? Paulo responde. No versículo anterior, verso 19, ele diz assim, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Olha que interessante. Paulo aqui ele está se referindo a uma das viagens missionárias dele, aonde ele saiu desde Jerusalém e foi até o Ilírico. E quando nós vamos ver nas Escrituras, lá em Atos principalmente, nós vamos ver que nessa viagem Paulo passou por privações financeiras, até mesmo de comida. Paulo passou por perseguição. Paulo passou por traição de falsos amigos, falsos companheiros. Paulo passou por prisão. Paulo passou por solidão, angústia, aflição, lutas tremendas. Quando Paulo fala esforçando-me deste modo, Paulo está falando de uma das viagens mais sacrificiais que ele teve. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que obedecer a Cristo, está envolvido na missão de Cristo, que não é opcional. Para quem é seguidor de Jesus, nós não temos opção. Esse é o caminho. Não vai ser uma missão fácil. É por isso que ele inicia dizendo, olha, confie na graça de Deus, descanse na graça de Deus, com Deus tudo pode acontecer, sabe por quê? Porque pregar o evangelho não é algo fácil, não é algo que flui naturalmente, não é. São raras as vezes que nós nos sentimos alegres e dispostos a compartilhar o evangelho, é raro. Quando acontece? Se uma igreja, ela não, de fato, coloca-se diante de Deus, pede para Deus disposição e força para avançar no evangelho, ela não vai evangelizar. Porque evangelismo não é algo fácil. Não é algo que você estrala os dedos e já faz. Não é. Não é. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, pregar o evangelho é algo tão difícil que seria mais ou menos assim. Pregar o evangelho é você ir para uma casa que você não quer entrar. Pregar o evangelho é você falar com aquela pessoa lá do seu serviço insuportável, que você não aguenta nem ouvir a voz dela, mas você tem que compartilhar. Pregar o evangelho é você receber na sua casa pessoas que você não quer receber. Pregar o evangelho é você ir para uma cidade, para um local, onde você não quer ir. Pregar o evangelho muitas vezes é você sair de um local, ou de uma casa, ou de uma cidade, para um lugar que você não quer ir. Pregar o evangelho é uma das coisas mais difíceis para nós. Não é fácil, não flui fácil. Às vezes o crente ele cria na cabeça dele assim umas coisas assim que não são reais.
E eles vêm com essas teorias para dentro da igreja. E começam a pensar assim, ó, o dia que essa igreja fosse cheia do Espírito Santo, essa igreja aqui, assim, os irmãos estiverem vivendo em comunhão, a igreja estiver cheia, a pregação, assim, os estudos estiverem melhor, o louvor aqui vibrante, então vai fluir das nossas vidas, assim, o evangelismo. Ah, é mesmo? É mesmo? Vocês sabiam que as igrejas que mais investem em missões e mais são evangelísticas não são as grandes e fortes? São as pequenas. Proporcionalmente, as pequenas investem mais em missões e são mais evangelísticas que as igrejas enormes e as megas igrejas que tem. Olha para Atos capítulo 2. O povo tem ali o Pentecoste, o Espírito Santo vem para completar toda aquela obra sacrificial de Cristo. O Espírito Santo vem, né? Jesus vem ao mundo, ele é humilhado, ele morre, ele ressuscita, ele vai aos céus, e aí tem faltando uma parte. O que ele prometeu, a vinda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e a obra redentora de Cristo está completa. O povo está experimentando isso em Pentecostes. Houve uma mensagem poderosa do apóstolo Pedro sobre Cristo, que Cristo veio, ele é o Salvador, então os corações se rendem ao Evangelho. O povo está vivendo ali na comunhão e na perseverança da doutrina dos apóstolos, aprendendo dos apóstolos, e apóstolo verdadeiro, porque hoje tem um monte de fajuta aí, né? O apóstolo verdadeiro, eles na comunhão, no partir dos pães, a igreja estava um céu, mas outra vez, o que ela esqueceu? Só um detalhinho. A missão de Deus. Aí Deus envia uma perseguição em Atos 8 para a igreja lembrar que ela não é para ficar quietinha no cantinho dela, ela tem que espalhar o evangelho. Aí vem uma missão, vem uma perseguição e a igreja começa a se espalhar e levar o evangelho para outros locais. Não é fácil. Eu sei, irmãos, que há momentos na nossa vida que a gente obedece a Deus com alegria e com prazer, não é verdade? Mas isso é toda hora? Isso é todo instante? Isso é qualquer coisa? Não é. Muitas vezes na vida do cristão é obedecer a Deus, mesmo quando isso não nos agrada. Mesmo quando isso não é o que eu quero fazer. É por isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, não a minha. E isso parece algo de somenos, mas é algo importantíssimo, porque nisso você pode avaliar a quem você tem servido. Se você é aquele tipo de pessoa que se hoje eu estou legal, se hoje eu quero, se hoje assim eu não acordei com a pá virada, eu vou servir a Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Mas o dia que eu estou mal, o dia que eu não estou gostando da igreja, ou que eu não estou gostando de alguém, eu não vou fazer, então já está claro para mim quem você serve. Quem você serve? Você mesmo. O Senhor da sua vida é você mesmo. Por isso você serve conforme você está. Agora, se o seu Senhor é Jesus Cristo, de fato, independente se você está bem ou mal, se você quer ou não, se Ele está mandando e se é a ordem dEle, você tem que obedecer. E segui-lo. É por isso que Jesus nos ensinou que o andar com Ele é um andar pela fé, não é pelo gosto, não é pelo desejo. E é claro que nessa caminhada pela fé vai ter momentos que a gente vai vibrar de alegria. Vai ter momentos que nosso coração vai se encher de alegria, de entusiasmo. Mas vai ter muitas vezes nessa caminhada que o nosso coração vai estar aflito, que o nosso coração vai estar em dúvida, que o nosso coração vai estar querendo desistir. Mas aí que é andar pela fé. Então, pregar o evangelho não é algo fácil. Não é algo fácil para nós. Não é. Mas não temos outra alternativa. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que compartilhar o evangelho. Nós temos que falar do evangelho para os nossos filhos. Nós temos que falar do evangelho com nossas esposas, nas nossas devocionais com nossa esposa, né? Nossas esposas, não, nossa esposa, com o nosso cônjuge, com o nosso esposo. Não é verdade? Nós temos que compartilhar o evangelho com os nossos filhos. Eu disse recentemente para outro casal que estava visitando, se você pensa que criar o filho no Senhor é trazer para a igreja, você está redondamente enganado.
O maior discipulador que Cristo botou na vida dos seus filhos são vocês. Por isso, se vocês não virem para cá, serem discipulados, aprenderem e passar para eles, a igreja não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. Você tem que sentar e discipular seus filhos. Tem que sentar com eles, falar de Jesus todos os dias. A igreja é um complemento. A igreja é o local onde eles vêm aqui e falam, olha, não é só minha família que fala de Jesus, não. Aqui tem mais famílias que falam. A igreja é um complemento. Todo dia. Temos que falar de Jesus. Orar com eles. Orar por eles. Pregar o evangelho é interessante que é algo difícil. É tão difícil e não é natural para nós, que nós precisamos nos esforçar, que nós precisamos planejar. E eu faço uma pergunta assim para você. Eu acredito que você já tem uns planos aí, para esse ano que começou. Mas na sua agenda, tudo planejada, aonde você colocou o evangelismo? Quem são as primeiras pessoas desse ano que você vai evangelizar? Compartilhar o evangelho. Quem são? Está na sua lista? Não vou nem falar da lista de prioridade. Mas está pelo menos alguma parte da sua lista? Aí você pode falar, não, pastor, é difícil mesmo. É difícil mesmo. Principalmente quando o evangelho não faz parte da sua vida. Aí fica mais difícil ainda. Porque como você vai falar de algo que você não crê? De algo que você não vive. Mas vamos lá. Então, se a primeira parte do estudo fala sobre tudo é pela graça de Deus, a gente pode fazer o que for, pode ter culto aqui todos os dias e nada vai acontecer. Eu posso fazer tudo para agradar minha esposa, meu marido, mas se for só por mim, nada vai acontecer, ou com meus filhos. Posso tentar fazer tudo para agradar meu pai e nada pode acontecer sem Deus, mas com Deus tudo pode acontecer, e isso nos leva à oração. Por outro lado, Paulo está falando, não use da oração para você se omitir. Não use da oração para você deixar de fazer o que você tem que fazer. Agora, pregar o evangelho, se prepara. Não é fácil. Não é fácil. Por isso nós precisamos semanalmente ser alimentados. Por isso nós precisamos de um discipulado. Porque se nós não somos discipulados, nós não vamos conseguir discipular. É difícil. Nós precisamos de mais pessoas para no momento onde nós estamos desencorajados e querendo desistir, essas pessoas virem e nos darem suporte. E aqui, se lá nós temos a oração, aqui nós temos ação. E essas duas coisas andam juntos. Oração e ação andam juntos. Eu só vou orar. Desculpa, você não entendeu o que a Bíblia está falando. A Bíblia fala para você orar muito sim. Ela em primeiro lugar você vai orar. Mas essa oração tem que ter ação. Ah não, eu só vou agir porque eu não tenho tempo para orar. Está errado também. Porque você está achando que você vai conseguir fazer as coisas. Você está esquecendo que tudo é só pela graça de Deus. Duas coisas andam juntos, tá bom? Último ponto. Para nós separarmos em 3 grupos de oração, para a gente orar juntos aqui. Prioridade da missão. Primeiro é a força propulsora da missão. Quem é? É Deus. Segundo, a obediência, a postura da igreja na missão. Obediência. Terceiro, a prioridade dessa missão. Qual que é a prioridade dessa missão? Olha que interessante. A Bíblia é tão cuidadosa em nos falar sobre a prioridade que Deus dá detalhes. Ele fala assim, a prioridade da missão de Deus é pregar o evangelho para aqueles que não o conhecem. Esforçando-me deste modo. Aí você fala, Paulo, esse esforço, esse sacrifício, é sacrifício mesmo. É derramar sangue, né? Se é ser como discípulo de Jesus, é um derramar de sangue. Não igual o dele, jamais vamos conseguir fazer o sacrifício que ele fez, mas é um sacrificar. É um caminhar, é um tomar sua cruz. É um sacrifício. É um morrer para si, é um negar-se para si mesmo. Mas tudo isso é para quê? Qual que é a prioridade? Pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado. E ele faz questão de falar assim, primeiro para onde não é. E se você prestar atenção, o que ele fala que não é exatamente o que a gente quer. Vamos lá, pergunta prática. Quando você pensa assim, eu tenho que evangelizar. Como cristão, seguidor de Cristo, eu tenho que evangelizar. Minha pergunta é,
quem você pensa primeiro em evangelizar? O seu amiguinho que já é religioso, a sua amiguinha que já é religiosa, está mais aberta assim na sua cabeça para Cristo? Ou aquelas pessoas que não querem saber de nada? Quem é? Você pode ver. A tendência nossa é querer pregar o evangelho para quem já é crente. Por quê? Porque a gente acha que vai ser mais fácil. Tem dois tipos de plantar a igreja. Tem aquele que o cara planta a igreja e ele fala assim, deixa eu ver os crentes que estão nessa área e que estão descontentes para eu trazer eles para cá. Isso é uma forma. Eu não acho que é a bíblica, mas é uma forma. E tem aquele outro que é assim, nós vamos plantar uma igreja aqui. A prioridade indiscutível é quem não conhece. Ah, mas e quem já é crente? E quem? São bem-vindos, as portas estão abertas, eu creio que o próprio Deus é que vai conduzir os corações, mas quem chegar aqui vai ter que ter a mesma prioridade, os de fora. Nós não vamos fazer a panelinha do crente aqui dentro. Os crentes se alegrar só no grupinho dele e o clube santo está fechado. Porque chega uma hora que você fala até que o clube já está tão bom que se vir gente estraga, não é verdade? Porque você começa a pegar intimidade e tudo, aí você fala, vem um cara estranho ali, tem que conversar com ele. Então chega um que fala, não, tá bom já, não precisa vir, mas o clube já cerrou, já está fechado. Não. Essa igreja, ela está nascendo na Filadélfia com um propósito definido pela Bíblia. Prioridade àqueles que não conhecem o Evangelho. Você sabe por quê? Porque, primeiro, além de ser bíblico, vamos ser sinceros, a nossa propensão natural já é ficar com crente. O desafio é sair da panelinha do crente e ir para os de fora. Então, assim, então quer dizer que essa igreja não vai cuidar, se eu já sou crente, então não vai cuidar de mim? Não, olha aqui, as pessoas que já estão aqui são crentes, sabem que são cuidadas, são tratadas, mas na missão de Deus, nós estamos avançando. Nós estamos avançando na missão e Deus está trabalhando na vida dos casais, na vida das pessoas, na missão de Deus. Na missão de Deus. Nós não vamos parar de estar focados na missão de Deus para atender o grupo A, grupo B, grupo C. Não vamos. Você vai ser cuidado, você vai ser amparado, mas você vai ser cuidado e amparado para entrar nessa missão e seguir adiante. Eu não entendo que a igreja é um hospital, não. Alguns falam, não, é um hospital, não vê os feridos. Eu não entendo, não. O hospital, assim, bonitinho, não. Eu acredito que pode ser aquele hospital de guerra, sabe? O cara chega ferido ali, eu dou uns passos paradrapo, colo e falo, volta lá para a linha de frente. Vem o outro aqui e tal. Vamos lá! Você está pensando que é o hábito, colchãozinho fofinho, reclinável? Não é aqui. Nós estamos na missão. A prioridade nossa é pregar o evangelho para aqueles que não conhecem. E olha, vamos para uma questão prática. Se a prioridade dessa igreja e da nossa vida tem que ser isso, a minha pergunta é, com quantos não crentes você se reuniu no ano de 2018? Não estou falando nem para pregar o evangelho, eu só estou falando para se reuniu. Tomou um café junto. Quantos? Estou falando de trabalho não, porque o cara trabalha com vocês, tem que trabalhar. Estou falando tempo com a pessoa, conversar com ela. Você vai ver que o crente geralmente só tem amigo crente. É por isso que nós precisamos de não crentes para pregar o evangelho, porque o não crente tem mais amigos não crentes. E é um negócio assim... Se você parar para pensar, você começa a ver com quem eu estou me relacionando. Agora, se eu perguntar para você, com quantos crentes você se reuniu? Tenho certeza que você vai falar bastante. Mas veja bem, essa prioridade é inegociável. Porque Deus está falando. Pregar o evangelho aonde não foi pregado. E ele continua dando uma promessa do Antigo Testamento, falando, antes como está escrito... hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele,
e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Desde o Antigo e Novo Testamento, a prioridade é a mesma, aqueles que não conhecem o Evangelho. Aí você pode falar assim, pastor, mas olha, eu estou há anos na igreja e eu também não conheço. Então é para você. Você é muito bem-vindo aqui. E um dia que você conhecer melhor, você vai levar o Evangelho para outro. Mas essa é a nossa prioridade. Nós temos que centrar nisso. Para encerrar, quero contar um pequeno histórico, resumo dessa missionária, Sophia Miller. Eu gosto demais do testemunho dela. O testemunho dela é encorajador demais. Né? Além do nome bonito que ela tem, né? O primeiro, Sofia. Né? Só não é a Yumi, Sofia é a Sophia Miller. A história dela é impactante demais. A história dessa missionária, ela para você ver que, inclusive, nessa igreja, nós valorizamos, sim, o trabalho das mulheres, o testemunho das mulheres. Nós entendemos que elas são importantíssimas. Importantíssimas no reino de Deus. Respeitando as funções bíblicas que o próprio Deus coloca, elas são importantíssimas, são usadas e até mais ativas do que os homens. E olha a história da Sophia Miller. Olha o que quem era a Sophia Miller? Sophia Miller era uma nova-iorquina, aqui de Nova York, próximo de nós, que odiava os crentes, odiava essa ideia de evangelho. Ela tinha ódio. Não é assim, eu não sou, mas odiava. Ela via uma igreja ali, passava do outro lado. Ela via uma pregação ali, corria. Só que certa vez ela estava passando pelos parques ali de Nova York e ela não tinha como desviar. E ela teve que passar no meio do momento onde estava tendo um culto na praça. Porque antigamente tinha muito esses cultos de praça, né? As pessoas iam para a praça, levavam o violão, tocavam ali e pregavam. E na hora que ela está atravessando aquela praça, ela não quer saber de Jesus, ela odeia os crentes, não quer saber de Jesus, mas Jesus, ao contrário dela, Jesus a ama e Jesus puxa ela e Jesus toca ela. E aí, de novo, o que a graça de Deus pode fazer? A pessoa mais dura, a pessoa mais difícil pode ser alcançada, mesmo atravessando uma praça. E essa mulher se rende a Jesus. Depois de 3 anos na caminhada cristã, o coração dela se enche do evangelho ao ponto dela se sentir chamada e para ir para a missão transcultural. E essa mulher é enviada para a Colômbia. Mas olha que interessante, ela ficou ali na Colômbia, no Rio Amazonas, e ela acabou evangelizando as tribos Banil e Curipaco, que estavam tanto na Colômbia quanto no Brasil. Ela entrou no Brasil sem saber que estava no Brasil. E ela foi usada por Deus para evangelizar 2 tribos inteiras, dos Banius e Curupacos. O meu professor, um dos professores meus de missiologia, foi o Ronaldo Lidório, que é um missionário muito conhecido nessa área de missão tribal, né? Ele foi missionário durante 11 anos entre os Cocombas, e depois disso, os seus discípulos, juntamente com ele ali, plantaram cerca de 60 igrejas em 11 anos. E ele falando o seguinte, que ele conheceu alguns índios que trabalharam com essa missionária. E ele conversando com essa missionária, ele falou o seguinte, com os índios que trabalharam com essa missionária, falou assim, como que era a Sophia Miller? Eles falaram, os índios, Sophia Miller era uma missionária incansável. Como assim incansável? Não, porque assim, de dia ela ficava pregando o evangelho, evangelizando, cuidando da parte social das pessoas, né? E à noite, daí o Ronaldo, à noite ela descansava. Não, a primeira parte da noite a gente navegava, né, num barquinho, os índios tinham que remar, a gente navegava e ela estava com uma lamparina na mão e com a outra mão traduzindo o Novo Testamento para a língua deles. E o índio não gosta de trabalhar à noite, né? Principalmente no Rio, porque é perigoso. Tudo. Ela nos fazia trabalhar. Ronaldo até deu risada, falou, a determinação dessa mulher, né? E descansar à noite? Não, a primeira parte da noite ela estava traduzindo o Novo Testamento para essas línguas. E por quê? Porque de dia, ela dormia o restante da noite, porque de dia ela tinha que estar em contato com as pessoas. 30 anos essa mulher investiu, cerca de 30 anos na missão.
2 tribos inteiras foram alcançadas, na Colômbia e no Brasil. Até hoje, anualmente se faz uma comemoração e conferências missionárias são feitas lá naquela região. Já com seus 93 anos de idade, quando ela vem a falecer, um pouco antes dela ser levada para o Senhor, um repórter fez a ela uma pergunta que todo mundo gosta de fazer para um missionário. A pergunta é: Sophia Miller, você fez um trabalho assim, Deus usou você poderosamente para fazer um trabalho assim, que não dá para acreditar, que seria impossível. Uma das tribos mais fechadas da América do Sul, você conseguiu ir lá, traduzir para eles. Como foi o seu chamado? O seu chamado deve ter sido assim, algo sobrenatural. Como foi o seu chamado? Fala-nos um pouco mais do seu chamado. Resposta de Sophia Miller: eu jamais tive um chamado. Eu jamais tive um chamado. Eu apenas li uma ordem e obedeci. Aquela ideia que muitas vezes nós temos, sabe, carismática, extremada, de que precisa vir um anjo do céu para falar: prega o evangelho. Tem gente que está assim: deixa Deus me tocar, né? O que é isso? A pessoa está esperando Deus vir, chacoalhar o cara e falar: olha ali, ó, tá precisando, né? Essas pessoas que esperam um chamado assim, né? O mundo cai, vem larvas de fogo e tal, vem, prega o evangelho pro seu vizinho. Essa mulher não fala nada disso. Ela fala assim: eu não tive esse chamado aí que você está falando, não. Nesse sentido, não. Eu apenas li nas Escrituras uma ordem: prega o evangelho àqueles que não conhecem, em primeiro lugar. E obedeci. Minha pergunta é: nesse ano que se inicia, como está sendo a sua postura diante de Deus? Eu não estou falando para você ser como uma Sophia Miller. Porque, veja bem, pregar o evangelho para aqueles que não conhecem pode ser do outro lado do mundo ou pode ser do outro lado da rua. Pode ser do outro lado do mar ou pode ser lá na sua escola. Pode ser lá na sua vizinhança. Pode ser lá no seu trabalho. Qual vai ser a sua postura nesse ano de 2019? Qual é a sua prioridade? Você confia na graça de Deus? Você crê que a graça de Deus conduz a sua vida? Verdadeiramente? Sem religiosismo, de falar palavras por falar. Verdadeiramente, você crê que a graça de Deus é que conduz a sua vida? Segundo, qual tem sido o seu sacrifício na missão? Uma missão que você não tem nada a pagar, não vale nada. Desculpa, às vezes o crente ele chega, que eu amo Jesus e papapá. Qual é o seu sacrifício? Se você não tem um preço a pagar nessa missão, então essa missão não vale nada. Qual o sacrifício que você está pagando? Uma coisa eu garanto, maior que o de Jesus não é, mas tem um sacrifício aí. Qual que é? Ou sua vida está muito cômoda como cristão? Terceiro, quem você pretende evangelizar? Porque o dia que eu ouvi essa mensagem, primeiramente, quando eu ouvi essa mensagem, na minha cabeça já ficou assim: quem eu tenho que evangelizar? Na hora que eu comecei a ouvir, quem eu tenho que evangelizar? Porque se você é aquele tipo de pessoa que vem para o culto, vem para o estudo bíblico, ouve essa mensagem e volta para casa para comer o seu almoço de domingo, sem pensar em quem você vai evangelizar, eu te garanto que depois você dá a última colherada, você já esqueceu tudo isso. Já esqueceu. E o seu papo vai ser: a comida estava gostosa. Não, o que a gente vai comer na janta e tal. É isso aí. É o religiosismo te conduzindo. Quem você vai evangelizar? Se eu não me engano, hoje não tem nenhum não crente aqui. Então por isso eu estou sendo direto para o crente.
Quem você vai evangelizar? Quem? Você vai sair daqui e quem está na sua lista? Eu tenho certeza que vocês têm muitos não crentes que não ouviram o evangelho em volta de vocês. A questão é se você quer sacrificar. Você quer se envolver. E para aqueles que estão nos assistindo, que não conhecem o evangelho é a esperança da nossa vida. Porque o evangelho é a resposta de tudo. O evangelho é a resposta para as nossas insatisfações no coração. O evangelho é a resposta para o propósito da nossa vida. Você quer um propósito maior que esse? De você ser alcançado por Deus, ser salvo por Deus e poder servi-lo na missão? E o que é o evangelho? O evangelho é Cristo. E eu termino dizendo as duas boas notícias que nós temos em Cristo. Qual que é? A primeira é a má notícia. Aliás, as duas notícias. A primeira é a má notícia. Qual que é a má notícia? Todos pecaram. Todos pecaram. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, mesmo você que já é evangélico, e fala, eu estou pecando nessa área, eu sou pecador nessa área. Todos pecaram. Não tem um só que seja santo, a não ser Jesus. Todos pecaram. Mas, por outro lado, tem salvação para você, tem renovo de Deus para você. E você pode crer nessa salvação, por quê? Porque a cruz nos garante que Ele já pagou. Que Deus os abençoe. Amém.